Paz de verdade não é quando tudo tá dando certo. Paz de verdade é quando chega o caos, te quebra e mesmo assim você não desaba. E aí você consegue compreender tudo isso. E você vai entender os 3 pontos de vista que você deveria agir quando isso acontecer. E vai por mim. Eu tenho propriedade em falar isso porque eu já desabei muito. Eu já fiquei muito sozinho. E eu entendi e consegui visualizar a parte boa do que estava acontecendo. E nesse caso, eu lembro de uma noite muito específica. Ela era fria, tava chovendo, eu tava sem dinheiro, eu tinha começado a empreender, tinha começado a fazer um pouquinho de dinheiro e pensei, nossa, agora vai. E de novo, eu tinha passado para trás, de novo, eu tinha perdido dinheiro. Eu tava num vazio que ele era tão brutal e era um vazio tipo um buraco, sabe? Ele era realmente algo que parecia que tinha sido arrancado de mim. Parecia que realmente não... parecia que eu tinha perdido um membro do meu corpo. Eu não sei, obviamente, como é a sensação, mas parecia isso. E eu fiquei olhando pro teto, sabe? De madrugada assim, ó. Por que tá dando tudo errado pra mim? Todo esse tempo, sabe? Eu sou um cara que faz as coisas corretas, sou um cara que não tenta enganar ninguém, não fui pra algo ilegal, não tentei passar perna em ninguém. E mesmo assim, eu continuo aqui, batendo, apanhando, dando errado, sabe? E o porquê? Por que realmente isso acontece comigo, sabe? É alguma culpa minha? Realmente eu não fui feito para vencer? Não fui feito para vivenciar o que é para vivenciar? E aí eu fiquei muito tempo me questionando isso. E isso não foi um dia, 2 dias, foram alguns anos que eu fiquei fazendo esse questionamento na minha cabeça. E isso cada vez foi me consumindo mais de uma forma que eu acho que te consome. Você fala assim, putz, mas por que eu não dou certo, né? E sabe o que eu fiz uma pergunta pra mim um dia, do nada? O que sobra de mim quando tudo que eu controlo desaba? Então assim, realmente eu sou feito pelas situações que acontecem? Então, se eu tô tentando um projeto e esse projeto der errado, acabou? Então eu sou feito disso? A gente vive, sabe, iludido, achando que controla a vida, que controla o jeito que a gente vai levar, como que a gente vai acontecer. Mas se a gente reduzir a nossa vida a situações, a gente tá muito perdido. E o estoicismo, um pouco depois, eu fui aprofundar isso. Mas a vida real, ela é imprevisível, sabe? Ela realmente não tem uma história com começo, meio e fim definidos. O problema é que a gente amarra a nossa felicidade a resultados. Então, se eu compro aquele carro, eu tô feliz. Se eu adquiro isso, eu tô feliz. Se eu ganho tanto, eu tô feliz. Se eu faço isso, eu tô feliz. As nossas emoções sempre estão atreladas a dinheiro, sabe? E assim, ó, eu acho que isso acontece com você. Eu ficava feliz quando eu tinha dinheiro, quando eu tava sendo validado, quando eu tava tudo fluindo, aí tava tudo bem. Aí eu era um homem bom, aí eu me sentia um cara foda, aí eu me sentia um cara
um homem, porque eu estava sempre atrelado a isso. Isso me dava paz, sabe? Isso me dava paz. E isso, ele acaba sendo quase que numa dependência emocional. Só que uma dependência emocional de resultado. Aquela que, sabe, tudo depende de algo externo. E o dia que você mudar essa jogada para que nada externo te afete, você obviamente é ser humano. E eu já falei isso. Só que se você deixar isso prolongar mais de um dia, irmão, você tá lascado. Eu tava lendo alguns livros, né? E eu falei do estoicismo e eu quero ler uma parte que assim, ó, Epicteto. A felicidade e a liberdade começa com a clara compreensão de uma coisa. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E daí tem um livro chamado Sobrevivente do Campo de Concentração que fala assim, ó, tudo pode ser retirado de um homem, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância. E trazendo isso para a Bíblia, deixe-vos em paz, a minha paz vos dou. Não vos lhe dá-la, dou contra o mundo e a dá. Mas se te perturbe a vosso coração, nem se atormentize. Então assim, você pode perder tudo. Mas se você perder a capacidade de resolver as coisas com lucidez, você ainda é livre. Você ainda é um homem. O homem, de fato, e aí que eu sei que estão tentando trazer essa maluquice que o homem é, tipo assim, o homem é isso. Cara, o homem, ele tem que ser o cara lúcido. O cara que vê uma situação e age com lucidez. É um cara que simplesmente olha aquilo lá e fala, não, é assim que faz, é assim que resolve. Eu vou por esse lado. Sabe? Muita gente fala assim, porque atrás de um homem existe uma grande mulher. Irmão, por trás de um homem existe muita garra, muita determinação, muito suor, muito sangue, muito choro, muitas decepções, muitas vezes ter sido largado, ter sido abandonado, ter sido rido da cara dele, ter sido satirizado. Então a batalha do homem é essa batalha. É a batalha do campo sozinho. Então eu vou te dar os meus 3 pilares que quando isso acontece, eu utilizo. E se eu fosse você, eu utilizava isso também. E pode ter certeza, ele vai mudar completamente a sua vida. Então meus 3 pilares. Um deles, respiração e presença. O corpo dispara antes da mente perceber. E aí que tá. Isso eu faço hoje todo santo dia, mas você pode fazer nesse primeiro momento, quando acontecer uma situação. Cara, às vezes você tá brigando com a sua namorada, aconteceu uma situação, em vez de você explodir, tô aqui. Agora eu penso e faço e ajo. Aconteceu uma situação, respira, olha, analisa. Não sei o que lá, alguém agiu assim, eu vou... Calma, respira, percebe, entende o que tá acontecendo. Quando você deixa, você não tá mais naquela presença, você tá sendo dominado. E essa dominância que você não pode que alguém tenha em cima de você. É essa dominância que de fato te faz homem. É essa dominância que você não pode deixar que alguém tenha em cima de você. Porque aí você começa a ter paz. Você aí começa a se tornar presente. 2. Pergunta de poder. O que isso está tentando me ensinar? Quando essa dor vira um professor, você começa a mudar. Por que essa situação está acontecendo?
sabe? Por que isso tá acontecendo dessa forma? O que isso tá querendo me ensinar? O que isso de fato tem como ensinamento? Porque tá doendo. Mas se dói toda hora, é tipo assim, é tipo um prego no seu pé. E em vez de você retirar, você amarra alguma coisa ali pra não apertar mais e você continua andando. Aí vai chegar um determinado momento que o prego começa a doer de novo. E aí você vai remediando aquilo. Irmão, e eu sei porque eu já fiz isso. E provavelmente eu não sou o único. Doeu, parei, entendi o porquê que isso tá acontecendo comigo. O que essa dor tá querendo me mostrar. Ah, Jonathan, quer dizer que eu vou sofrer e eu tenho que achar o lado bom das coisas? Sim, é isso. Você tem que começar a parar as situações que não acontecem da forma que você quer, do jeito que você quer, e falar, mas peraí, então por que tá acontecendo? Então por que é essa dor daqui? Primeiro, por que tá doendo, né? Então começa por aí. E depois, o que isso tá querendo me ensinar? O que isso realmente tem como efeito na minha vida? Porque se tá doendo, tem que ter importância. Porque eu vou falar pra você, se não tiver doendo, não tem importância. E se você parar pra olhar as situações ao teu redor, tu vai perceber. Coisas que às vezes as pessoas dizem, nossa, mas você não liga. Então você liga para realmente o que tem importância para você. Então se tem importância, tem um sentido e tem um ensinamento. E terceiro, dos três pilares, ancoragem espiritual. Quem só confia em si mesmo desmorona, tá? E aqui, quando a gente está falando sobre espiritualidade, a gente está falando sobre fé. E essa fé, ela não está centralizada em uma religião, tá? Isso é fé. É acreditar em algo maior que você. É acreditar nessa espiritualidade. Irmão, homem sem espiritualidade é um homem fraco. Um homem com fé é um cara que é inegociável. É um cara que sabe das batalhas dele e sabe para onde está indo. Então, novamente, a fé te faz entender o porquê daquele processo. Te faz entender o porquê você está passando por aquilo e como aquilo está te ensinando. Então, os três pilares é respiração e presença, pergunta, ancoragem espiritual. Respirei, eu tô aqui, o que tá me ensinando, tenho fé. Beleza? Isso vai fazer você mudar muito o teu pensamento. E se isso fez sentido pra você, se inscreve já no canal, deixa o teu like, tu vai me ajudar muito a crescer essa comunidade. Que assim como você, eu passei por isso. E isso é um papo de brother, é um papo de irmão, é um papo de alguém que já passou essa situação. E eu não quero que você passe por ela. Então, entenda os meus erros, pegue os meus ensinamentos e utilize se fazer sentido pra você. Beleza? Muitos homens confundem alívio com paz, tá? Então, assim, alívio do cigarro, da pornografia, do sexo aleatório, da bebida. Entenda, beber, fumar um charuto, fazer o sexo, nada disso é errado. Sendo que isso é como fuga, tá? Quando você utiliza esse vício como uma fuga emocional, aí tá um grande problema. Cara, eu bebo se eu quero beber. Indiferente, isso não altera o meu emocional.
e você provavelmente já deve ter escutado, ou você diz assim, ah, mas quando eu bebo, eu fico muito mais sociável. Cara, você tem um problema emocional dentro de você, e que até agora você ainda não resolveu. Ah, mas daí eu fico mais corajoso. Irmão, novamente, é algo emocional. Jonathan, como você sabe disso? Porque eu também já passei. Eu pulava de sexo em sexo, bebida em bebida, rolê em rolê, porque tudo isso para mim fazia sentido. Para mim, entre eu enfrentar um problema, enfrentar um medo, enfrentar algo que me fazia enfrentar a dor, era mais fácil fugir. Era mais fácil me esconder nisso e tá tudo bem. Então eu virava uma noite na balada, quando algo tava frustrado, bebia um monte. No outro dia eu não pensava naquilo ali. Na hora da balada eu não tava pensando. Ia pra cama com qualquer uma aí, sem qualquer tipo, às vezes, de padrão, nada, simplesmente só pra ser algo aleatório. Ou quando eu ganhava uma rejeição, né? Quando acabava um relacionamento, eu procurava outra boca. Porque pra mim aí eu parava, não pensava, mas isso eu escondia o meu sentimental. Você só fica anestesiado com isso, tá? Então assim, anestesia não te faz alguém forte, tá? A paz te fortalece. O caos, a resolução. Paz não é a ausência da dor, tá? É a presença da clareza. E você sente medo, mas age do mesmo jeito. Então, assim, quando o medo te paralisa, e aqui entra muitas vezes quando você acha que você é preguiçoso, quando você é procrastinador, quando você deixa de fazer alguma coisa, né? Tipo, ah, não, vou fazer depois. Mas isso daí é só medo. Isso é medo que tá dentro de você, pensando em julgamento, em quem você vai se tornar depois se aquilo ali der certo. Ah, imagina se eu der certo, imagina o que minha família vai falar. Né? Imagina se as pessoas vão me julgar por isso. Então, essa tua procrastinação que tu acha, na verdade, é esse medo te trancando você. Que é aí que não tá te levando pro próximo ponto, próximo nível. Por isso que você bate e volta, você começa projeto e para projeto, você tem uma ideia muito louca que você já poderia estar rico, você já poderia estar vivendo o que você sabe que você pode viver, mas aí o que está acontecendo, você e aí você coloca a culpa nessa procrastinação, nesse preguiça, nesse descontentamento de que as coisas não acontecem como tem que acontecer, que é tudo difícil para você. E eu queria fazer uma citação que eu anotei aqui e que vai fazer sentido para você. Ó. No meio do caos tem um lugar onde você pode continuar inteiro. Um lugar que não foi tocado pelas falhas, nem pelas perdas. É ali que você precisa voltar todo santo dia. Enquanto todo mundo busca uma vida em paz, você precisa buscar uma alma em paz que sustente qualquer vida. Então, assim, quando você pensar em ter paz, ah, eu quero só ter paz. Irmão, a tua alma tem que estar com paz. Você tem que acordar todo dia e trabalhar, todo dia ter dor, ter sofrimento, mas tá aprendendo, tá agindo, todo dia fazendo alguma coisa que te dê movimento, que te faça sair do lugar. Eu quero te fazer uma interrogação para você pensar sobre isso. Se você não fazer isso, o que te sobra da vida? Se você não tem aprendizados, se você não tem empilhamentos de resultado, o que te sobra da tua vida? Qual que é a trajetória dessa tua vida? Tu vai simplesmente só existir esse tempo inteiro? É isso? Ou tu realmente vai fazer algo que te faça se sentir no final dessa tua vida
que você quis fazer algo. Então, de novo, o que te sobra dessa vida se você não batalhar pelo que você tem que batalhar? Beleza, irmão? Acho que esse vídeo vai fazer sucesso pra você, te fazer pensar, te fazer mudar a chave na tua vida. E se fazer sentido, comenta aqui, fala o que você tá sentindo, o que isso tá mudando na tua vida. E tamo junto. Eu sou o JC, do Doutrina de um Homem Só. Tamo junto.